Como não ter preguiça? No cortes do podcast. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um React genérico. Por exemplo, se a tua preguiça faz você perder seus horários, faz você não chegar nos lugares, não fazer o que tem que ser feito. E aí? Mas olha aí que interessante também. Isso aí tem uma certa... E é algo que não é só a Ana Beatriz que fala. Isso aí é do nosso tempo, na verdade. Isso é característico do nosso tempo. Da definição de doença do nosso tempo. Porque é algo de... Nem tanto de doença, mas de transtorno em si. E de doença física também. Mas mais de transtorno. Mas que é algo característico do nosso tempo em relação a quando a gente vai pensar. Ou quando a gente ouve falar sobre o que são os transtornos, né? No campo da área da saúde mental. Que tem muito essa noção, tem muito essa ideia de que um transtorno, de que algo, para ser considerado um transtorno, ele vai aparecer justamente como ela falou, né, nesses termos mesmo, como algo que limita, ou algo que prejudica. E não é que não seja, não é que não funcione assim, mas isso é mais característico de um domínio da psiquiatria. E o que é que eu estou querendo colocar em questão com isso, né? É o fato de que, olha, o que tá sendo colocado aí, os termos em que as coisas vão sendo colocadas, né? Algo que limita, algo que reduz a performance, né? Então é isso. Isso é muito característico do nosso tempo de pensar o patológico, né? Como ela está falando, relacionado a algo que reduz a performance. Então, enquanto no tempo de Canguien, o patológico ele estava mais relacionado a fugir da curva normal estatística, a fugir do tipo ideal de ser humano, hoje o patológico está relacionado a perder performance, a ter limite. E isso é muito interessante, assim, é péssimo, né? É triste, na verdade. Mas é muito interessante, estou falando aqui como pesquisador e pessoa que estuda essa área, né? Essa virada que vai acontecendo ao longo do tempo, né? De como que as referências a partir das quais a gente vai desenvolvendo os conceitos, né, as coisas que a gente vai manejando, elas vão mudando com o tempo também. Então, por que será, né, que no nosso tempo a questão do limite e a questão da performance, elas vão aparecer relacionadas, ou melhor, algo que aparece como um limite e algo que reduz a performance vai aparecer como o que é patológico, né? Essa é uma questão muito interessante. Por que será que isso acontece? E o que a pessoa faz pra ela Será que ela vai responder? Vamos ouvir mais. dar um shot de... Bebe um café, uma cafeína? Depende. E olha, o que é... Ó, bicho, é muito interessante, muito interessante. Ótima pontuação, né? De mais essa característica, né? Se a gente anda, por exemplo, com Byung-Chul Han, principalmente na Sociedade do Cansaço, o que ele vai falar um pouco sobre isso também, né? De tipo assim, de como que para conseguir se manter em desempenho, conseguir garantir o desempenho, a gente vai fazer o quê? A gente se dopa, né? A gente usa neuroenhancement, né? Aqueles remédios que servem para fazer a gente pensar melhor, pensar mais rápido, tirar o cansaço cerebral da gente. Olha que curioso. Aí o colega vai e fala, né, do café, vamos tomar um cafezinho para ficar mais rápido, né? Porque tá devagar e tal, tá preguiça, tá atrapalhando, tá sendo disfuncional, então vamos se dopar para poder continuar produzindo. Vamos lá, galera, ó, o barco tá tocando, vamos lá. Produz. Tem que ver por que está acontecendo isso. Sensata, muito bem. Pode estar com baixa de uma substância chamada dopamina. Olha aí, a resposta cerebral. Aí ela já vai pro outro extremo do nosso tempo. Outro extremo não, tipo assim, não é nem o extremo, mas tipo, ela vai pro outro lado da resposta que é dada para essa questão aí do que é o patológico, de como é que se resolve o patológico, né? Que é uma coisa que eu falo muito aqui nos reacts também, que é sobre isso. Nessa perspectiva do sujeito cerebral, nessa perspectiva de que se algo está errado, se algo não vai bem em mim, no meu corpo, né? Se eu não estou sendo produtivo o suficiente, é porque provavelmente eu estou com algum problema, alguma baixa de neurotransmissor. E aí é necessário aumentar, ou então reduzir, ou então fazer algum tipo de intervenção técnica
para que se resolva esses níveis de neurotransmissores e aí eu consigo continuar a produtividade. Mas perceba o que está sendo colocado em questão em relação a que tudo isso se constitui e se constrói. Em relação à questão do limite, em relação à questão da produtividade. Que é o motor de arranque do cérebro. Sabe Que é um remédio. Que é isso? Dopamina hormônio. é um neurotransmissor. Neurotransmissor são as substâncias que o cérebro produz para poder fazer tudo que a gente faz. A dopamina tem a ver com esse up, com essa coisa assim, começar o dia, né? É uma explicação clássica aí sobre, na perspectiva do sujeito cerebral, de que a gente é o nosso cérebro, né? Basicamente essa ideia, a ideia que ela vai falando, que ressoa na fala dela, né? É essa de que nós somos o nosso cérebro, que nós fazemos o que fazemos só por causa do nosso cérebro e que tudo o que acontece de bom é por causa disso, tudo que acontece de ruim é problema aí no sistema dos neurotransmissores e aí precisa ser corrigido, precisa ser feita algum tipo de intervenção para que o cérebro volte a funcionar direito, para que o sujeito, o sujeito não, mas para que a pessoa, o corpo biológico, volte a funcionar direito também.